Hoje é dia de Pode Z, o podcast da Z Magazine. Meu nome é Raíssa Zogby, ao meu lado, Cris Gracioli. Meu amor. Mais um pra conta. Quantos, hein, Cris? A gente tá chegando no 20º. Exatamente. E, gente, antes de mais nada, eu vou pedir o recadinho de sempre. Então, ative o sininho pra não perder nenhum episódio. Já se inscreva aqui no nosso canal, porque agora eu vou apresentar a convidada de hoje. Uma convidada muito especial. Não tem como falar de moda sem falar de shopping. Então, estamos aqui hoje com Renata Corrêa, gerente de marketing do Iguatemi Campinas e do Galeria Shopping, que são duas referências de moda para a cidade e para o país. Muito bem-vinda, Rê. Bem-vinda, Rê. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra, né, a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso negócio, sobre o nosso trabalho. E pra gente é um privilégio, porque uma das coisas que o podcast da Z tem como missão é contar muito sobre a história da cidade, quem é que tá aqui, o que tá acontecendo em Campinas, no nosso entorno. E falar sobre o Iguatemi é falar dessa história, da nossa história também, né? O Iguatemi é uma paixão, o Galeria é um sonho de shopping, então a gente tem muito assunto. E estamos loucas para escutar suas histórias aqui também. Que legal, tô animada. Conte-nos tudo. Com certeza. Eu já vou até começar com uma pergunta aqui, né? O Iguatemi, ele é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. E Campinas, o Iguatemi Campinas está desde o começo dessa história, né? O Iguatemi Campinas é o segundo shopping, né? Ele tem 43 anos, então, como você falou, ele tem uma história com muitas pessoas falam, eu conheci meu namorado lá, eu casei lá, meus filhos brincavam. É curioso, até quando a gente fala com alguns colaboradores nossos, eles falam, eu vim aqui quando eu era criança, nas primeiras chegadas do Papai Noel. Então, ele faz parte da história, acho que não só de Campinas, mas da história do mercado de shopping center no Brasil, né? E é muito bacana, até para mim, assim, como profissional e para todo mundo que trabalha lá, a gente também poder ter isso na nossa história, né? Porque ele foi um marco, né? Ele foi, se não me engano, o primeiro shopping fora de uma capital, né? Hoje, Campinas é praticamente, né, uma metrópole, mas há 43 anos atrás, isso era muito revolucionário. Quando você contou isso pra gente, eu participei dessa chegada, eu vivi aquela emoção de ter um shopping, mas eu tinha perdido essa dimensão do quanto essa chegada do Iguatemi em Campinas foi importante para a empresa, como você disse, para o setor de shopping. E esse olhar para Campinas, que a gente fica muito honrado quando a gente percebe que isso tá ali, né, no cuidado, eu fiquei muito surpresa e muito feliz com isso, porque o Iguatemi já olha para Campinas com cuidado há, no mínimo, mais de 43 anos, né? Exatamente. E, né, além disso, a gente fala de Iguatemi Campinas, mas quando você fala o Galeria, né, que aí ele tem uma outra história, ele não foi um shopping originalmente construído pelo Iguatemi, mas ele é um shopping que tem 30 anos na cidade, né? Então a gente fala, ele é todo charmoso, ele é um open mall, o primeiro open mall do Brasil, ele tem todo aquele paisagismo magnífico, mas assim, é isso, são dois empreendimentos que fazem parte da história da cidade, do desenvolvimento, né, de tudo que vem acontecendo ao redor e a gente tem cada vez mais essa necessidade da gente continuar crescendo, evoluindo e se reinventando junto com a cidade, com os nossos consumidores, assim, o desafio é tremendo, né? É tremendo, mas é muito gostoso também. Imagina. Né? Isso é muito bom. Então, a gente também tem ao mesmo tempo, essa responsabilidade, né? Você falou de desafio, de fazer parte, né? De contribuir, de como a gente também vai modernizando, vai vendo o que é tendência, o que a gente tem que trazer para o público de Campinas, né? Isso é um capítulo à parte, né? Exatamente. Já estava pro final, mas acho que a gente já pode contar. Já vai. Porque não, esse mix, eu acho, né? Como é que faz esse mix acontecer aqui? A cidade muda. Olha, a gente está falando do Iguatemi, que tem em Campinas 43 anos, mas de toda uma mudança de sociedade. A última, então, é uma mudança de comportamento de consumidor tremenda. Então, assim, como é que faz para fazer tudo isso, né? Acompanhar essas mudanças. A gente, assim, é o DNA da marca Iguatemi, né? Então, até quando saindo, vamos falar assim, quando a gente olha o grupo, né, em São Paulo, a gente tem esse preceito de você sempre trazer tendências, você ver o que está acontecendo lá fora, você ser, às vezes, a porta de entrada de muitas marcas e experiências no Brasil. Então, acho que o Iguatemi Campinas, aí voltando aqui para nossa realidade, ele tem esse papel da gente pegar muita coisa que o nosso público várias vezes consome em São Paulo e a gente trazer para cá, a gente aproximar. Porque a gente fala muito, Campinas, mas a gente sabe que a gente não atende só Campinas, né? A gente atende toda a região metropolitana, a gente atende uma série de cidades no entorno que
às vezes eles até têm shoppings na cidade, mas não com o nosso tamanho. Então, existe um pouco essa expectativa de que a gente traz, e a gente tem esse papel de trazer tendências, inovações. Isso vai com o nosso mix, né? A gente fala muito de moda, a gente traz as marcas, a gente traz a experiência, um desfile. Mas isso também hoje vem muito com gastronomia, né? A gente vem investindo muito em trazer operações que já são muito conhecidas, ou as pessoas, inclusive, já frequentam às vezes em São Paulo. Traz pra cá, você não precisa ir tanto para lá. As pessoas vão continuar indo para São Paulo, né? A gente estava falando, acho que um pouco fora do ar, as pessoas, eu brinco que tem o dia do médico em São Paulo, todo mundo tem alguma coisa para resolver, você vai. Mas no dia a dia, você quer jantar num lugar bacana, você tem a opção aqui. Você não precisa ir sempre para lá, algo especial. Então, esse é um trabalho que nunca acaba. Porque você tem que sempre ficar renovando, se reinventando, trazendo novidade e negociando projetos exclusivos. Imagino, porque a gente tem aqui, eu não sei se a palavra é essa, mas a gente tem a fama de ser um público exigente, né? Dizem Sim. isso sobre Campinas e Curitiba. A gente sabe que muitas marcas encontram nesse mercado de Campinas e Curitiba um mercado de teste, né? Então, eu acho que realmente tem desafios aqui para ser Iguatemi e Campinas, porque a gente está perto de São Paulo. Também tem de tudo, inclusive tem um shopping maravilhoso lá. Então, assim, eu acho que não deve ser fácil, né? Mas o que a gente escuta muito, inclusive, é que o mix de Campinas é muito especial. Ontem mesmo, a gente estava lá, porque a Z Magazine também participa, acho que, de tudo que acontece no Iguatemi já há anos, né, Cris? Exato. E a gente teve na inauguração da Lene Niemeyer, que... Loja maravilhosa. Belíssima loja, né? Maravilhosa. Bem em frente ao jardim, né? Aquilo Sim. lá vai... Nossa, enfim. Aquele espaço é incrível. Exato. Aquele espaço, imagina que não é possível para essa loja que acabou de chegar, né? Exato, que tem esse DNA de beachwear, né? Mas a gente, em entrevista com a Lene, depois que a gente finalizou, ela ainda falou, ela usou esse termo, estou chocada com esse shopping. Estou surpresa muito positivamente, porque é um mix muito diverso, né? Eu queria que você contasse um pouco desse mix que vem aí, a gente tem as magazines e tem até as marcas de luxo, as pop-ups, né? Exatamente. Esses eventos que vocês trazem, com data para chegar, data para ir embora, fica todo mundo doido. Como é que é isso? Assim, a gente é um shopping extremamente democrático, né? Então, a gente atende todos os públicos. A gente está falando aí de Iguatemi Campinas, de cerca de 400 operações, né? Então, a gente precisa exatamente pensar o mix para resolver não só a vida e atender diferentes perfis, mas diferentes momentos da nossa vida. Porque a gente também precisa, às vezes, resolver fazer uma bainha de uma calça, ir no salão, mas às vezes você também precisa comprar uma bolsa, um beachwear super especial. E ao supermercado. Então, a gente tem a gente olha, né, todas as categorias dos segmentos, ótica, sapato, bolsa, moda feminina, masculina, unissex, e a gente vai tentando equilibrar esse mix com... Aí a gente está falando, né, de quantitativo, para as pessoas poderem ter ofertas boas, né, e comparar e ter opções, mas também qualitativamente, da gente ter as marcas que são exclusivas, as marcas que sim, fomos nós, Iguatemi, que trouxemos para a cidade, né, e as pessoas entendem e reconhecem isso, que elas sabem se eu quero algo especial da Lene, se eu quero uma Nativosa, se eu quero algumas marcas, nós trouxemos isso para Campinas, elas sabem onde elas podem encontrar. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa atender todo mundo, né? Porque tem vezes que você vai comprar uma roupa para você, tem vezes que você vai com a sua família, e aí o seu marido precisa comprar alguma coisa, você precisa de um produto para o seu filho. Então, é uma dinâmica de atender muita gente, né? A gente fala, às vezes, são muitas pessoas que passam no nosso shopping. Muita gente o tempo inteiro, querendo muita coisa. Exato. Então, é um trabalho exatamente isso. Então, de uma maneira geral, o nosso intuito é a gente atender todo mundo e atender bem. Atender com excelência, né? A gente tem uma das nossas missões que a gente fala de experiências únicas e memoráveis. Então, a gente também faz um trabalho intenso com os nossos lojistas de falar para eles, façam eventos, a gente ajuda, proporcionem essas experiências como vocês foram. Isso é um tópico muito importante que você está falando. A gente comentou isso, né, Rá? Total. Porque eu acho assim, experiência sempre fez parte da história de vocês. Sim. De shopping, de bons shoppings. Mas agora tudo é experiência. Então, ou seja, aquilo que vocês faziam tem que ficar mais interessante. Melhor ainda, né? Depois do digital, a gente só escuta essa palavra, mas a gente vê que é algo que vem mesmo do DNA do shopping, que a gente acompanha esses eventos, todas essas ações que vocês fazem lá, né? Como que tem sido para atender esse consumidor? Cadê a criatividade para tanta coisa? Porque está acontecendo muita coisa. Não, assim,
as pessoas é isso, né? Elas vão se acostumando, né? Então, antes você poderia fazer experiências mais padronizadas. Hoje, as pessoas, elas querem experiências cada vez mais customizadas, né? Experiências, e por isso, quando a gente fala, são experiências únicas. E a gente sabe, você vai fazer, em algum momento aquilo vai virar uma referência, outras pessoas vão fazer, e aí vem o nosso grande ponto, que é sempre ficar se reinventando, né? Porque o que a gente faz, as pessoas se acostumam, amanhã não vai ser mais suficiente, e aí é a beleza do nosso negócio, o nosso desafio também como Iguatemi. Mas, por exemplo, a gente, voltando a falar de mix, a gente falou, putz, tá bom, nem todas as marcas, às vezes a gente vai fazer sentido, nesse momento, pode ser que daqui a um tempo faça sentido, a gente ter uma loja aqui. A gente começa a vir com os trunk shows, com as pop-ups. Que é muito bacana. Que é uma isso. maneira da gente trazer experiências, né? Então, você traz, durante 3 dias, 2 dias, 5 dias, uma marca. A gente teve 2 esse ano com marcas internacionais, né? Como a Saint Laurent e a Burberry, recentemente. E, além disso, a gente não vai trazer só um trunk show que você entra e consegue comprar produtos. Sempre vai ter alguma coisa ali. Sempre vai ter um almoço com uma pessoa que vai falar sobre moda, conteúdo, a experiência da marca. Ou uma ação que você vai personalizar um botão, que você vai personalizar suas iniciais na bolsa. Isso faz diferença para a pessoa entender que não é só o vem aqui comprar, vem aqui usufruir de algo que nesses 2, 3, 5 dias você vai ter de forma exclusiva. E isso fideliza muito o nosso público. E é engraçado porque hoje as pessoas elas já esperam muito isso da gente. E de uma certa forma até cobram a gente. Do tipo, outro dia eu tava conversando com uma pessoa que ajuda a gente a fazer eventos. Ela falou assim, servir espumante hoje não é mais revolucionário para vocês. Já, isso não atrai mais ninguém. Não, exato, então... E é exatamente isso que a gente falou, né? As pessoas, elas vão se acostumando. Então, elas querem experiências customizadas. Tá bom, mas servir espumante, talvez qualquer marca possa servir qualquer evento. O que vai ter nesse evento pra mim? Né? O que eu vou ser exclusiva aqui, única aqui? E isso é muito bacana quando a gente consegue entregar, mas também um desafio enorme, né, de haja criatividade e da gente sempre estar entendendo o que está acontecendo e, inclusive, conversando com as marcas, porque tem que fazer sentido com o posicionamento de cada uma, né? Para todos, né? Algumas são mais clássicas, outras são mais extravagantes, então é bem desafiador. Não só eu, porque eu não faço sozinha, né? Claro. O meu time, mas assim, a gente fica muito tempo pesquisando referência e troca com os outros shoppings e vê o que a gente vai fazer. E às vezes não é que não dá certo, às vezes não tem o resultado que a gente gostaria, a gente fala, a gente devia ter feito de outro jeito. É muito... Mas está sempre sendo observado e depois vocês fazem alguma coisa que é muito interessante, o próximo tem que ser mais interessante ainda. Quer dizer, vocês que estão subindo aí. Exato. Essa medida. E a gente nota muito isso, né? Existe esse evento personalizado, mas existe também o que a gente acha muito interessante, essa integração, né? Como foi a Collections, por exemplo. Sim. Que você contou. A Iguatemi, né? Quase todos os nossos shoppings, eles carregam a marca da Iguatemi. A gente vem num movimento de entender cada vez mais que o nosso cliente ele vai transitar entre os nossos shoppings, né? A gente tem vários shoppings em São Paulo. Aqui em Campinas, a gente tem 2. Então, e mesmo entre Campinas e São Paulo, o nosso cliente ele é Iguatemi Campinas, Iguatemi São Paulo, Iguatemi JK e outros. Então, a gente criou, né, algum tempo atrás, o programa de relacionamento, que é o Iguatemi One. Ele só existia em São Paulo. E aí, um pouco antes da pandemia, a gente trouxe ele para todos os nossos shoppings, né? Como um programa de benefícios, vantagens. E o Iguatemi Collections, ele vem para reforçar essa estratégia da gente ter, vamos dizer assim, de uma forma unificada. Então, falando daqui, você pode comprar no Iguatemi Campinas e no Galeria e você vai trocar e colecionar os seus produtos de forma igual. Né? Isso é muito bom, porque dá uma vantagem para o cliente, inclusive dele escolher. Eu vou na academia no Galeria, mas eu faço compras no Iguatemi, mas eu gosto daquele restaurante. Então, fica mais flexível para ele também. E, ao mesmo tempo, ele percebe vantagens únicas quando ele está no grupo, né? Ele não é um cliente só Iguatemi Campinas, ele é um cliente Iguatemi.
né? Isso é muito bacana. Até quando ele vai, acontece muito. A fila no posto no Iguatemi, eu não queria, achei que podia demorar. Durante a semana, eu vou lá na companhia atlética, no Galeria, eu vou lá e troco. Eu tô com pressa hoje. Então, o cliente, ele também acaba entendendo como ele pode usufruir dessa comodidade, né? De ser um grupo unificado. E de ser cliente Iguatemi. Porque a gente imagina, a gente imagina que a gente, quando entra no shopping, a gente é um cliente que vai numa determinada loja. Ou cliente de várias lojas. Mas antes de tudo, a gente é um cliente Iguatemi. Porque antes de chegar, a gente escolheu aquele shopping, né? Ou galeria. Então, a gente meio que não se toca disso, né? Porque a gente passa por essa escolha antes de tudo, né? E é curioso, a gente fez essa semana, assim, bem fresquinha. A gente fez uma ação de gifts de Natal para alguns clientes nossos em parceria com a Dolce & Gabbana. Então, a gente mandou um panetone super exclusivo, que vem da Itália e etc. E é muito curioso porque tem vários clientes que a gente, né, ligou para confirmar o endereço, a gente manda entregar. Mas ao mesmo tempo eles falaram assim, mas eu não compro no do Iguatemi Campinas, eu compro na de São Paulo. A gente falou, mas a gente sabe disso. Mas você é um super cliente Iguatemi e você mora em Campinas, então, e até uma certa surpresa das pessoas, né? E a gente vê as pessoas às vezes compartilhando, tipo, nossa, venci na vida, eu ganhei um panetone, um gift exclusivo da Dolce com Iguatemi. E agora com tantos dados que a gente consegue organizar isso de uma forma bem interessante. Imagina, vocês já deviam ser uma baita empresa de dados, né? Agora, então, com essas plataformas todas. O Iguatemi One, a gente consegue, né, claro, respeitando, né, todas as diretrizes de LGPD, a gente consegue mapear não só os dados do cliente, mas o perfil de compra dele. Que é muito importante isso, né, para acertar. Exatamente, a gente consegue entender se é um cliente que ele tem um perfil de compra, ele tem um perfil de serviços, ele tem um perfil de gastronomia, de família, e você vê, né, como eu estava falando no começo, as pessoas, elas têm, às vezes, uma mesma pessoa, perfis diferentes, porque depende do momento da vida dela. Depende se ela tá, por exemplo, eu trabalho e por isso eu almoço no shopping, porque eu trabalho no Sky Galeria e eu desço ali para almoçar. O meu comportamento naquele shopping vai ser diferente do comportamento que eu tenho no shopping que eu tô indo a lazer. Para fazer compras. Então, a gente consegue, né, de uma certa forma, mapear isso, até pra gente acertar as nossas réguas de comunicação, as nossas ações, até pra gente entender o que falta. Então, por exemplo, eu consigo saber o meu cliente, onde ele gosta de jantar nos meus shoppings em São Paulo. Putz, e aí a gente vai começar, né, claro, são longas conversas, não passam nem pelo marketing, mas pra você entender o que falta, o que eu tenho que trazer. Né? O que esse cliente gosta. Ser assertivo mesmo, né? Tá trabalhando para ele, exatamente, né? Para agradar, né? E isso é muito bacana. A gente, assim, a gente vem crescendo, né? Com essa base de dados, com o Iguatemi Collections, que é um sucesso. A gente teve já 3 edições. E já dando um spoiler para o ano que vem, a gente vai continuar com as edições do Collections. Isso daí é muito... Legal. Spoilers são bem-vindos. Principalmente para 2024. A Z tá com o projeto de 2024. A gente vai comemorar 20 anos. A gente espera, assim... apagar muitas velhinhas junto com vocês também. Vamos comemorar juntos. Vamos. Mas assim, e exatamente isso, porque a gente consegue entender como o cliente gasta no nosso shopping, né? E mais do que isso, a gente consegue fidelizar. Né? A gente fala, putz, quando você for fazer compras, eu vou fazer num shopping em Iguatemi, porque lá eu sempre tenho benefícios. Quando você olha, vamos dizer assim, ao longo de 2023, a gente vai começar agora, sexta-feira, a nossa campanha de Natal. Então, assim, você olhou durante 12 meses, a gente teve 7 meses que o cliente ele pôde comprar e colecionar ou trocar por alguma coisa. Isso é um movimento de dar muitos benefícios para o cliente, né? E a gente percebe o aumento do ticket médio, o aumento da fidelização, o aumento da frequência. Isso tratar assim, com exclusividade faz bem, né? Em todos os sentidos, né? Saber personalizar aquele cliente e assim conseguir, de uma maneira assim importante, personalizar muita gente, né? Todo esse público se sente assim, né? Exato. E tem a curadoria, né? Do que a gente vai trazer. São sempre produtos exclusivos, importados, que você não acha aqui. Então, realmente tem essa curadoria de... Não é qualquer coisa que você está trocando, né?
Igual a gente fala, poxa, a nossa promoção de Natal, claro, a gente, no caso do Iguatemi, a gente vai sortear o carro, a gente tem o Vale Compras, mas a gente tem uma receita exclusiva de um panetone com uma embalagem personalizada. Aí olha como a gente volta e linka, né, com o assunto das experiências. Claro, a gente está falando de uma promoção de Natal, mas o mais personalizado possível. Para o cliente entender, aquele panetone que ele troca na nossa promoção, ele não consegue comprar. Ele só consegue trocando na promoção do Iguatemi. E dos Iguatemis, né? Porque aí, claro, cada shopping tem o seu ticket médio, a sua promoção, mas o panetone são quase todos parecidos. O Natal já virou uma coisa assim aguardada, né? Total, porque não só pelas possibilidades que a gente tem de resolver a nossa vida lá dentro, mas disso, né? De estar lá, trocar. Normalmente tem os sorteios também, né? Sim. A gente tem o Compre e Ganhe, né? E o sorteio. E esse ano a gente tem um patrocinador master, que é o cartão Visa XP. Então, eles vão dar um panetone a mais ainda para o cliente. Vai ser bem gostoso. As pessoas vão ter bastante vantagem para comprar no nosso isso shopping. É muito bom e sempre muito bem-vindo, né? E Mas tem o Talks também, né? Eu ia falar justamente disso, porque a gente estava falando de clientes, né? E teve e você mencionou dessa importância de trazer a experiência, muitas vezes atrelada a um conteúdo dentro da marca. E aí vem no conteúdo que é o nosso core, que a gente adora falar também, obviamente, é o DNA de uma revista de moda, né? E eu queria entender como que o conteúdo para vocês hoje é visto, a importância do conteúdo nessa era digital que a gente vive. A gente vem se transformando e também aprendendo, né, com o público, com tudo que acontece. Então, há algum tempo a gente criou a plataforma do Iguatemi Daily, né, que é, vamos dizer assim, a nossa curadoria de conteúdo. E aí a gente como grupo e cada shopping vai desdobrar e adaptar para sua realidade, para o seu mix de loja, para que faz sentido naquele momento, né, de cada empreendimento. Mas, de uma forma geral, o que a gente vem migrando antes a gente tinha um conteúdo muito de divulgar os nossos lojistas. Eu tenho uma loja tal, venha comprar nessa loja, tá com desconto. Em alguns momentos a gente vai fazer isso, né? Então, por exemplo, numa Black Friday, não tem como você não divulgar qual loja você tem, qual desconto aquele lojista tem. Mas, de um modo geral, quando a gente olha de uma forma mais ampla, a gente começou a perceber que a gente poderia colocar a nossa curadoria, o nosso jeito Iguatemi, para divulgar o conteúdo dos nossos lojistas. Então, assim, eu não vou falar, venha comprar essa blusa rosa porque a rosa tá na moda. Você pode falar do tecido, do acabamento. Como que essa é uma tendência que você viu em algum Fashion Week, que não precisa nem ser o brasileiro, né? Então, isso é importante e isso é muito Iguatemi, né? A gente traz o conteúdo. Você explica para a pessoa. Então a gente faz muitos conteúdos de como você trabalha a versatilidade de peças. Da praia ao happy hour. É um diferencial importante, a gente sente isso. Então, a gente vem cada vez mais, né, transformando, se adaptando e, claro, evoluindo, porque também a gente precisa sentir como o nosso público, ele responde, ele se adapta a esse conteúdo, né, para também, óbvio, isso gerar resultados, tanto de, né, awareness de marca pra gente, mas também de conversão de venda para os nossos lojistas. Então, a gente vem fazendo e mensurando, né, então é um trabalho que a gente hoje percebe com muito valor, que as pessoas já entendem que é o que a gente falou, né? Você vai explicar sobre aquele conteúdo. As pessoas, não é só venha comprar essa capinha de celular, né? Então, isso é importante, a pessoa entender como é que é esse material, o que isso te ajuda, quais são os benefícios. E aí, óbvio, a gente vai desdobrando isso para diferentes assuntos, né? Você pode falar de moda, de beleza, de skincare, rotinas, viagens. A gente até... Todo esse lifestyle, né? Exato. Que existe ali no shopping, a serviço de todos. Porque a gente não compra uma roupa para ficar em casa. E quando a gente deseja celebrar alguma coisa, você também pode fazer isso na sua casa, mas é muito bom encontrar amigo num restaurante gostoso. E eu acho que esse olhar de conteúdo também não é uma novidade. Eu acho que vocês sempre foram fazendo isso. Eu acho que também é um DNA da marca. Sim. Mas eu acho que isso ganhou um protagonismo de 2 anos para cá. E ele se mostra muito forte para aquilo que é o desejo final da compra, obviamente, né? A gente precisa de resultado. Claro. E a compra com experiência. Exato. Né? E às vezes a gente até, vamos dizer assim, em alguns momentos a gente vai falar até de coisas que não são no nosso shopping. Então, por exemplo, é o aniversário da cidade. Eu posso falar de que passeios maravilhosos você pode fazer em Campinas. Tá tudo bem, porque isso não significa que o meu cliente, ele vai 100% do tempo dele só no Iguatemi, né? A gente não precisa trabalhar com essa linguagem. A gente pode
pode falar, tá bom, vem aqui. Você pode, putz, você vai caminhar na Lagoa do Taquaral? Tá bom, mas olha esse tênis da Track and Field, que ele vai melhorar a sua performance shopping se se conecta você quiser com fazer. tudo. Então, isso é muito bacana de quando você começa a entender que a gente é uma mini cidade, né? A gente consegue se conectar. Você vai viajar de férias? Tá tudo bem, você não vai no meu shopping quando você estiver viajando de férias no litoral ou em uma praia. Mas a sua compra deixa eu te ajudar. Qual que é a melhor mala que você pode comprar? Qual que é a melhor roupa? Quais são o melhor... Qual destino? Isso. Vamos pro frio ou pro calor? E isso é muito... É uma mudança pra gente de como a gente trabalha esse conteúdo. E assim, vai ter sempre gente. Vai ter sempre gente que vai viajar de férias. Vai ter sempre gente que vai precisar que a gente tenha a nossa programação de férias para as pessoas poderem ir lá e curtir as férias no shopping. Com então, é basicamente isso, assim, que a gente trabalha de conteúdo. E sim, moda é o DNA da revista de vocês, mas também é o DNA da Iguatemi, né? Você começou a falar no começo o Talks, né? O Talks, ele é para falar de moda, mas vocês estiveram lá com a gente alguns dias. Sim. A gente fala de moda, mas também com conscientização, com como que são os influenciadores digital, qual que é o papel que essa pessoa tem, como que é o processo criativo. Eu acho fantástico, porque as pessoas elas têm uma imagem de algo que é um supérfluo e é um mercado que ele emprega pessoas. Ele tem muita riqueza de detalhes em todos os sentidos. Ele é muito importante para o negócio de qualquer país. E eu acho que a moda ganha esse protagonismo, especialmente quando a gente pode falar sobre ela. O cuidado com o ESG, sabe? Toda essa cadeia da moda, o que ela representa. Do que nós estamos falando não é só de você ficar ali... não é uma ostentação. A parte da ostentação talvez seja da pessoa, não da proposta daquela marca ou do nosso segmento, né? Aí o nosso papel, né, ao longo dos anos, ele tem sido trazer esse conteúdo, né, de uma forma mais democrática e de colocar essas conversas na mesa. Então, você fala isso tanto no evento como um Talks, mas você também vê esses assuntos nas nossas redes sociais. Então, às vezes, você vai falar, putz, abriu essa loja. Tá, mas como é que é o processo de produção dessa loja? Né? Esses produtos são artesanais, eles são feitos... Então, essas histórias que a gente vai contando... Você também vai, de certa forma, democratizando esse conhecimento, das pessoas saberem. E trazendo a responsabilidade, porque a moda tem um papel de responsabilidade, né? É verdade. Então, poxa Exato. vida. Eu achei esse ano, assim, fantástico, porque a gente pôde ver a importância da gente sair um pouco do digital e estar ali num ambiente... sem filtros, vamos dizer assim, ouvindo o que aquelas pessoas tinham para compartilhar e histórias tão verdadeiras que às vezes a gente olhando pelo digital, por exemplo, de uma influenciadora digital, a gente não entende que aquilo tem toda uma trajetória, que aquilo tudo tem um porquê, uma construção, muito trabalho, muito trabalho, então, exato. Foi muito legal porque eu notei bem isso, sabe? Trouxe a moda, de fato, em todos os seus aspectos, com todas as suas responsabilidades, com pessoas e marcas importantes, falando sobre temas importantes. Então, eu acho que quando a gente fala de conteúdo, a gente vê muito, sim, o Iguatemi sendo esse porta-voz de tendências e de tudo, mas com esse olhar, né, de responsabilidade para mostrar também todas essas frentes, né? Eu acho também. Agora, estamos no final do ano. Você falou uma coisa que realmente a gente continua sendo aquele consumidor de uma semana antes. Um pouco. Não vou nem falar por mim, hein? Eu não posso falar nada. Porque, assim, eu trabalho em shopping, mas eu sou a que no dia 23 esqueceu de comprar uns 3 presentes. Verdade, e preciso comprar, assim. E tá lá todo dia. Todo ano é a mesma coisa. Não consigo me livrar. E olha que eu faço umas listinhas, mas sempre passa alguém. E faz promessa também, cena, não vou deixar pra última hora. Não, eu já desisti dessa parte. Porque, gente, é difícil, hein? Não, mas assim, a gente, né, tava conversando aqui fora antes e a gente percebe que o comportamento, ele muda um pouco, né? Então, eu acho que até porque a gente ficou um tempo sem as pessoas poderem se encontrar, sem se reunir, eu percebo muito isso. Passou ali na segunda quinzena de novembro, começam os encontros, né? Que aí você tem que caber na agenda de você encontrar todos os seus amigos, confraternizar com o seu time, com todo mundo do seu time, seus pares, né, pessoal de outros shoppings, de outros, né, outros business afins, fornecedores, parceiros. Então, é uma agenda intensa de encontros e happy hours e amigo oculto, confraternização. A gente percebe muito essa movimentação. E aí E ela já está no final de novembro, isso. Já tá começando. Segunda quinzena, isso já acontece. foi.
E aí isso vai se aquecendo, né? Agora no começo de dezembro, então, a gente percebe isso, assim, que muitas mesas enormes, né? À noite, principalmente, mas às vezes até almoço. E aí, hoje eu percebo que, por exemplo, a gente começa ali próximo, que nem a gente vai fazer agora, a gente vai começar a nossa promoção dia 8. Então, assim, dia 8, dia 10 é quando a gente começa a esquentar como compras de Natal. Né? Que aí são aquelas compras que você não vai comprar uma sandália, você tem que comprar 5, 7 itens, porque você está comprando presente para várias pessoas. Então, esse comportamento, ele muda, né? Mas eu percebo bastante isso. Cada vez mais, né? A gente vive ali aqueles 15, 20 dias antes do Natal, são dias muito intensos. E a partir do dia 8, a promoção é aquela que a gente depois vai com a nota... Fazer o cadastro. Exatamente. É isso. É do dia 8 pra frente. Do dia 8 até o Natal, você troca o panetone, concorre ao sorteio. E aí, depois, na semana entre o Natal e o Ano Novo, a gente só tem o sorteio. O sorteio, ele só acontece mesmo em janeiro. A gente sabe que depois do Natal, a gente tem um boom de trocas. Né? Então, as pessoas sempre vão, eu preciso comprar, além da minha roupa do Ano Novo, que eu esqueci, que eu deixei pra última hora, claro. obviamente. Eu sempre tenho que trocar alguma coisa, enfim, tamanho. Então, a gente tem um movimento muito forte. Então, a gente já vem há alguns anos mantendo que o sorteio pega esse período também, para as pessoas também poderem ter mais oportunidade de concorrer ao carro e ao vale porque daí você vai trocar, você ainda compra mais alguma coisa, sempre, né? E eu preciso dizer aqui que eu já fui uma ganhadora do sorteio. Já do Galeria. Lembra? O que você ganhou? Eu ganhei uma viagem pro Tauá. Nossa, que legal. Foi muito viu? legal. Você vê, acontece. Eu recebi a ligação, eu quase bati o carro. Mas você sabe que eu acho que eu tenho uma... Acho que a Lori ganhou um carro. Sério? Eu tenho uma amiga que foi há muitos anos atrás no Galeria, sabia? E tem gente Vou que confirmar fala, essa informação. eu não acredito nisso. Não, existe conheço mesmo. ninguém Uma que ganhou, prova viu? viva. Inclusive, só que o meu não foi no Natal, acho que foi no Dia dos Pais, será que tinha capaz, também? sim. Porque eu lembro que eu comprei uma viagem numa agência lá do Galeria, e aí gerou vários cupons, né? Sim. Então, a gente deu sorte dessa vez. É muito legal. gostoso, né? Você vê Sim. como que as pessoas curtem. Sim, Nossa, gravou. super. E é isso que você falou. A gente, às vezes, liga para as pessoas não acreditam. Tipo, não. Aí você tem que ligar, aí você formaliza por e-mail. Ah, me manda por e-mail. Mas eu acho que não acredita mesmo. Acho que se mas alguém ligar, acho que hoje, vai falar não. Hoje em dia eu também ia ficar preocupada, porque a gente sabe que tá complicado. Mas na época eu fiquei muito feliz, eu nem duvidei. Eu falei, tô indo aí, o que eu tenho? Antigamente você acharia que poderia ser um trote, né? Enfim, alguém querendo passar uma piadinha, mas não. Mas a gente tem todo um processo. A gente liga para as pessoas, a gente nunca divulga amplamente até, né? Pra, putz, você ganhou um vale-compras, um carro. Mas a gente sempre tem formalmente no site do shopping os ganhadores, até porque tem todo o processo. Tem como checar depois, tem, né? Depois do susto, não, tem. né? Primeira... Depois do susto Depois, tem. elas me falaram, inclusive, isso no dia, que ó, seu nome vai sair no site e tudo mais. Falei, Agora, sabe uma coisa que agora vocês estavam falando, eu não quero deixar de falar. Por exemplo, esse ano a gente teve aquela experiência da Casa da Barbie. E essas coisas estão acontecendo muitas vezes pelo Iguatemi, no Galeria e tal. Como é que essas coisas acontecem? Por exemplo, a gente já vai ter alguma no ano que vem, assim, já dá pra contar alguma coisa? Experimente, sei lá, outra casa, outra personagem? A gente vai ter sim. A gente sempre trabalha com eventos inéditos, né? Então, por exemplo, claro, a Barbie é amplamente conhecida, todo mundo ama, né? Veio junto com o filme, foi um trabalho aí de 2 anos do time que estava à frente desse projeto. Mas o que é a nossa premissa? A gente quer trazer algo inédito, né? Então, a gente vai trabalhar o tema sempre de uma forma diferente, com alguma edição comemorativa especial que primeiro roda só no nosso shopping, só para os nossos clientes. Né? Então, sim, teremos, mas ainda não posso falar detalhes. Imaginei. Mas pelo menos vocês sabem que a gente vai ter. Mas teremos. Exatamente. A gente vai ter, e a gente tem feito muito essa casadinha de pegar alguma coisa que vai ter um filme, que o personagem tá comemorando aniversário, né? A gente teve muitos, assim, a Casa da Barbie foi um fenômeno, né? Tanto no Iguatemi JK, quanto aqui no Iguatemi Campinas, assim, realmente foi um divisor de águas aí pra gente. E ela foi muito grande, né? Era uma experiência importante ali que você vivia. Não era algo pequenininho. Não, era literalmente você entrar na Casa da Barbie, Exato. né? Então, se você brincou com alguns cômodos, algumas pessoas tinham, outras não. Eu, por exemplo, eu nunca tive a Casa da Barbie inteira. Então, era aquela coisa, você pode brincar na cozinha, no quarto. Foi muito bacana. E o mais curioso, né, que a gente sempre pensa assim, às vezes isso é muito coisa de menina. A gente teve muitos meninos brincando, né? E muitas pessoas que não eram crianças.
crianças. Porque a Isso Barbie deve ter sido muito. é nostálgico pra gente. A gente brincou, né, Cris? A gente brincou. Não, a gente brincou e gravou essa Gravou, brincadeira. Tá gravado Pois no é. Instagram. Mas assim, o que eu acho legal também é que não foi só a casa da Barbie, aquilo tava tudo abraçado. Então você chegava na cancela do shopping, Isso. era a Barbie que te recebia. É. Depois saía da casa, no andar de baixo tem a loja da Barbie, né? A mesa no dia que a gente foi visitar, no dia do lançamento, era toda cor-de-rosa. Nossa, aquilo tava divino. Muito Nossa, legal. Mas isso é o que a gente fala das experiências, né? Então, a gente convidou vocês para a van premiere do evento. Então, naquele momento, a gente só tinha convidados ali. Então, a gente quer que vocês tenham... Além de vocês conhecerem o evento em primeira mão, né? Porque só não estava aberto ao público ainda. A gente quer que vocês tenham experiências incríveis. Então, que vocês vejam... o buffet todo tematizado. Não, e aí a gente sai contando pra todo mundo, né? É muito legal. E era isso, né? Você podia sair e comprar um souvenir da Barbie. Você também podia... A gente fez uma parceria com a Biscoitê, né? Então, você tinha um café da Barbie, né? O cappuccino rosa. Aquilo ficou ativo, né? Ficou Foi ativo. muito bom, porque eu vi funcionando. Fui lá, E várias voltei pessoas lá. levavam, né? Tinha as caixinhas, as latinhas. Então, e é isso. Cada vez mais as experiências precisam ser completas, né? A gente quer isso. A gente quer que... E eu fico muito feliz de saber que você viu que quando você entrou tinha um áudio na cancela que era a voz da dubladora oficial da Barbie, que a gente gravou. Então, é importante porque isso fica na memória do cliente, né? Quando você tá ali como consumidor dessas experiências, né? E é pensar o todo, porque às vezes a gente tá tão focado no objetivo principal, que é fazer o evento acontecer e divulgar e que ele seja um sucesso pra gente de fluxo, mas a gente também... Isso eu falo, assim, né, com o meu time, a gente pensa todo o extra que a gente vai fazer. Então, o evento, ele já nasce com a gente pensando o que mais a gente vai fazer. É um pórtico, é a cancela. E esse não dá para experimentar pelo digital. Não, Porque eu acho tem assim, que ir eu lá. acho fantástico essa tecnologia que proporcionou Sim. esse acesso digital a tudo. Mas eu ainda creio que essas coisas não são substituíveis, elas somam. Elas são Mas complementares. exato, complementares. Aliás, ela traz pra gente a gente poder continuar sendo cliente de qualquer marca, mas aqui estamos falando de Iguatemi, de galeria, a gente pode continuar no digital, mas não existe essa oportunidade, né? Isso é muito gostoso, a gente poder entrar por esses dois universos o tempo todo, né? Exatamente. O shopping, ele sempre vai ser um ponto de encontro, um hub de experiências, né? E isso é algo que a gente tem que trabalhar e potencializar cada vez mais. Significa que a gente não vai trabalhar o digital? Claro que não. O Muito, digital, né? ele complementa a nossa estratégia. Então, a gente vai divulgar vídeos da Barbie, conteúdos da Barbie do evento, inclusive para as pessoas saberem, vou no shopping porque isso está acontecendo. Sim. Então, são estratégias que se complementam e que eu acho que a gente ainda está aprendendo, mas acho que a gente, no começo, né, demorou um pouco e aí a pandemia acelerou muito isso, porque a gente teve que se reinventar, a gente teve que... A gente achou que ia ter um tempo para aprender e que talvez a gente conversava muito. A gente falava, não, a gente sabe que essa próxima década não teve década. A gente aprendeu em 3 meses, praticamente. Em 2020 começou, a gente achou que tinha 10 anos pela frente, a gente tinha ali alguns meses para se adaptar e não parou mais até agora. Continuamos aprendendo, e né? E aí foi exatamente isso, né? A gente teve um momento que a gente ficou quase que full time no digital, né? Porque a gente era necessário, não tinha outra opção. E agora mas a gente entendeu que as pessoas elas querem um encontro, elas querem experiências, né? Querem. Então, vou parar pra pensar assim, até eu como cliente, tinha uma época que a gente adorava assistir todas as lives, uma na sequência da outra. Chegou uma hora que você começa a filtrar o conteúdo. Esse Sim. aqui eu vou assistir, esse aqui, putz, não precisa, não vou. Tá bom. E hoje a gente percebe isso. Tem conteúdos que tudo bem você vai consumir no online, mas às vezes a experiência... e eu vejo muito isso quando a gente faz, por exemplo, esse evento como que vocês foram do pré-lançamento da Barbie. Como é bom estar ali e encontrar todo mundo, né? Porque é muito bom. vocês não estão indo ali e só vão divulgar o nosso evento. Vocês estão encontrando uma série de pessoas que vocês também conhecem. Também vira esse evento social de, nossa, quanto tempo eu não te vejo, ai, que bom por aqui. Então, essa questão do encontro, do estar junto, de você troca uma ideia, de você falar, ai, vamos gravar isso juntas, vamos tirar essa foto. Isso, o online não vai No caso da Barbie, a gente via isso acontecendo durante todo o período que aquele filme e a casa tiveram ativos. Porque às vezes a gente estava em outros lugares. Eu me lembro de estar num restaurante e passou, uma turma de mulheres, todas de rosa. A gente falou, a gente já sabe onde está indo, né?
Isso Isso acontecia foi muito legal, né? né? O público realmente vestiu a camisa e foi viver essa experiência. E curioso, porque assim, ninguém pediu para as pessoas fazerem Ninguém isso. pediu. Né? Não foi divulgado, vem assistir o filme da Barbie de rosa. E isso é um pouco até pra gente aprender que nem sempre você vai controlar como as pessoas vão interagir com aquilo, né? E é muito bacana. E aí você vê o movimento de todas as lojas começaram a adaptar suas vitrines para o que você tem de rosa em diferentes Isso foi um estilos. fenômeno. A gente fez um podcast só sobre isso com a Badu, uma especialista em marketing, porque aquele filme trouxe uma série de conversas e tal, mas olhando por esse viés, aquilo foi importantíssimo. Sim. Foi. Exato. E, gente, eu até, inclusive, queria falar um pouco de experiência no Galeria. Porque, assim, a gente é muito fã, né, Cris? O Galeria, eu até conheço uma pessoa que eu morro de rir, que ela fala assim, eu vou tomar um café, mas eu vou caminhar. Ela vai pro Galeria fazer caminhada primeiro, depois ela vai tomar café, fazer as compras que ela precisa. Mas, assim, é um ambiente muito agradável. E eu acho que, falando de uma era digital, que a gente sabe da importância da conexão com a natureza, com o meio ambiente, né? Como isso também faz bem pra gente, eu vejo que o Galeria traz muito isso nessa essência. Sim, o Galeria ele tem uma relação de proximidade com o público quase que inexplicável, assim, as pessoas, elas têm uma paixão, um carinho por aquele shopping, né, eu também, eu trabalho lá, e assim, é isso, né, você vai lá, você sente aquele ambiente gostoso. Uma vez a gente recebeu um saque de uma cliente fazendo uma pergunta, porque quando dá umas 5h30, 6 horas, como tem muita árvore, ele tem muito passarinho, então ela se deu ao trabalho de escrever pra gente perguntando se aquilo era de verdade ou se era gravado, aquele som dos passarinhos. Então era exatamente isso, mas porque é muito da natureza, né? E não é um paisagismo de você só troca as suas flores. Não, é um paisagismo, assim, é um verde, são espécies diferentes, espécies que estão ali há muitos anos, né? Então, de fato, ele traz essa conexão com a natureza. A gente percebe isso, tem muita gente que vai no shopping quase todo dia fazer alguma coisa, porque mora ali no porque entorno. tem serviços excelentes ali também, né, gente? E a gente percebe muito isso para criança, né? Então, assim, essa coisa de você quer um espaço aberto, você quer... Os pets também. Os pets também. Você quer esse contato mais próximo, né? A gente tem ali na nossa Alameda de Serviços, tem um laguinho com carpas. Eu brinco que aquilo ali é ponto turístico para as crianças. Atividade de férias, alimentar as carpas. A gente não incentiva, né, que alimentem, mas assim, é ponto turístico. Você vai ali no final de semana, só tem criança vendo, e é super gostoso, porque isso transcende o que a gente é como shopping de compras, né? Essa questão da proximidade, da experiência, é um lugar charmoso. Você quer fazer uma reunião, você pode marcar num café do Galeria, você vai estar num ambiente super gostoso, né? Então, isso a gente percebe muito no dia a dia. E a gente faz isso também, né? Lá como colaboradores. E o complexo ali que acabou de abrir tá fantástico, né? É o Sky Galeria. Puxa vida, aquilo ele é lindo. Um case de sucesso, né? A gente lançou ele com um padrão AAA, né? A gente veio com um posicionamento de o novo ícone corporativo de Campinas, até trazendo muito, vamos dizer assim, padrões de São Paulo. Foi uma surpresa, mas no sentido de um grande sucesso, que o prédio ele tá 100% locado, ele ainda não tá 100% ocupado, porque tem uma ou duas empresas que estão terminando as obras, né? E, assim, é incrível. A estrutura do prédio é maravilhosa. A gente fez uma festa de lançamento, né, com alguns proprietários, alguns locatários que já estavam. Então, e hoje a gente recebe que as pessoas querem entrar na fila de espera. Olha só. O que eu acho incrível, e é uma questão mesmo de sucesso, é essa preocupação com esse entorno, né? Então, assim, você quando é cliente, ou quando você é cliente lojista, você tem ali uma marca que cuida da evolução daquele ambiente e daquilo que puder ser feito no seu entorno, como é o caso esse do Galeria, né? A gente vem, né, migrando cada vez mais para o que a gente fala de complexos multiuso, né? Por isso que a gente fala que a Iguatemi é uma empresa full service, porque é exatamente isso. Então, assim, a torre, ela retroalimenta o shopping. Claro. Né? Você traz um público novo, um público qualificado, né? Assim, que vai almoçar, que vai jantar, que vai fazer um happy hour, que vai resolver a vida e comprar ali. Isso é muito importante. O Galeria, ele já tem uma série de offices no entorno, mas esse foi o primeiro que é literalmente dentro do complexo e administrado por nós. Então, assim, além dos escritórios,
a gente também tem um que a gente chama de Business Center, que são salas de reunião de altíssimo padrão. A gente tem locado muito para eventos, inclusive de empresas que não estão ali. Porque você consegue entregar esse alto padrão de serviço, né? E acaba acontecendo que a pessoa tem a facilidade de você fecha o almoço no Pobre Juan, no Marimonte, que é muito próximo, você não tem problema de estacionamento. Você também consegue criar uma experiência interessantíssima, né? Que está conectada ao shopping. A gente tem tido excelentes feedbacks. E, assim, claro, as pessoas estão ainda se acostumando que o Business Center, ele não é só para quem está no prédio, né? Que ele é locado externamente. Mas, assim, os feedbacks são incríveis. As pessoas falam, realmente, não existe essa estrutura em Campinas, né? Assim, a gente, até por ser um shopping um prédio muito moderno, então, assim, existe essa preocupação com a tecnologia, com uma vista incrível. É sensacional. É maravilhoso, a gente passa na estrada e vê de longe, né? É. E aí, aproveitando o gancho, Rê, esse público, então, do Galeria, vocês consideram diferente do Iguatemi? Como que é o perfil desse público? É um público de dia de semana, de fim de semana? É campineiro, é de fora? A gente tem os dois, né? Então, falando um pouquinho de galeria, a gente tem o público de pessoas que trabalham, não só no Sky Galeria, mas em todas as torres do entorno. E aí, nem todo mundo mora tão próximo aqui. A gente até, por exemplo, tem empresas que vieram para o Sky Galeria que não são nem de Campinas. Então, eles têm, às vezes, algum fretado, alguma coisa assim, mas são poucos, tá? Em grande maioria, eles moram só necessariamente não no... vamos dizer assim, na área primária do shopping, não tão pertinho. Mas a gente também tem um público de todos os condomínios residenciais ali do entorno. E aí, né, eu sempre falo que é quase o quintal da casa daquelas pessoas, porque elas vão no Oba, elas malham na companhia atlética, elas resolvem a vida ali, elas frequentam todos os nossos eventos, tanto para adultos quanto para infantil. Então, a gente percebe esses dois públicos. Tem o público que trabalha ali, e aí ele usa o shopping, né, nesse perfil de trabalho. Então, eu como, eu almoço, eu compro uma coisa, eu resolvo a minha vida. E tem as pessoas que quase que vão no shopping para fazer tudo da vida delas, né? Então, você percebe, por exemplo, tem muita gente que de tarde a criança faz alguma aula na companhia atlética e ela vai ali. Tem condomínios que tem entrada direto pro shopping, né? Então, isso facilita muito. A gente, majoritariamente, no Galeria, a gente tem esses dois públicos. Realmente é um pedacinho da casa, né? E pensando em Iguatemi, agora, aí, sobre indo o público. pro Iguatemi, a gente, até pelo tamanho, né, do empreendimento, a gente já tem um perfil mais regional, né? Então, a gente trabalha, a gente atende, claro, os campineiros e todo mundo. É porque tem muitas cidades que quase que parece que em algum momento foi um bairro, né? A pessoa nem tem a sensação de que está morando em outra cidade. Sim. Então, a gente percebe muito, assim, de segunda a quinta, esse público, né? Que, inclusive, a gente, numa pesquisa, a gente percebeu que tem muito um público empresário, mas é um empresário empreendedor ou autônomo. É diferente do empresário crachá do Galeria, né? Então, esse público frequenta muito shopping e usa muito shopping durante a semana. E aí, no final de semana, majoritariamente, além desse público, a gente tem o público da nossa região, né? Que aí são as pessoas que é o passeio do sábado, o passeio do domingo, que elas vêm não só para usufruir do evento, de um restaurante que não tem na cidade delas e fazer aquele programa que você quase que passa o dia inteiro no shopping, sabe? Então, a gente percebe esses dois públicos, tá? Então, assim, e é curioso porque várias vezes um público do Galeria, ele também consome no Iguatemi. Né? Existe uma interseção e é por isso que quando a gente faz campanhas como Collections, o nosso programa de relacionamento, a gente tem que o cliente, ele de fato vai transitar entre esses dois shoppings, dependendo do que ele precisa fazer. Não, e os números devem ser uma coisa, né? Porque quantas lojas tem em cada um, qual que é esse público que passa ali? Você viu, eu te perguntei agora há pouco da vaga de carro. Quais são os números, assim, que você... a gente não abre muitos números, não. Né? Mas a gente é isso. A gente tem no Iguatemi Campinas mais de 4.000 vagas, né? Então, a gente consegue atender muita gente, que é diferente da característica do Galeria. Até porque no Galeria a gente tem, inclusive, as vagas da torre, que, né, tem muita gente que tem mensalista no Galeria, porque você trabalha, você estaciona ali. É totalmente diferente, mas assim, sim, o Iguatemi Campinas, ele é praticamente uma cidade. Eu brinco que, assim, gente, acontece de absolutamente tudo. De coisas, assim, inusitadas, né? A gente também, a gente comentou antes, o jardim, imagina tudo que dá pra fazer ali. Nossa. A gente faz muita coisa
de muitos eventos pequenos para convidados, aí há eventos grandes como a Barbie. Então, assim, realmente são muitas pessoas. A gente fala que na Barbie, no Iguatemi Campinas, por exemplo, passou quase 20 mil pessoas, né, em um evento. Então, às vezes, a gente recebe, você faz um show, você está falando que naquela noite vão 3, 4 mil pessoas ali. Fora o fluxo do shopping. Então, assim, é muita gente, né? O Galeria, ele já tem esses marcos muito bem definidos, até pelo tamanho do shopping. Ele é um shopping menor, né? Então, quando você estiver falando, por exemplo, de você ter lojas, a gente precisa ter lojas que você consiga atender e resolver a sua vida. E não de você, por exemplo, talvez você vai ter 5, 10 opções daquela loja. Esse papel acaba sendo mais do Iguatemi. E tá tudo bem, porque também, até quando você tem 2 shoppings do mesmo grupo, é importante que eles não compitam entre si, né? Que eles não se canibalizam. Então, Isso é muito importante, sabia? Eu penso nisso, assim, como que você resolve dois ambientes, dois empreendimentos desse porte, falando, eles têm inclusive uma proximidade. Sim, sim. Né? Em compensação, cheios de diferenças, né? Nesse caso, é muito bom quando, por exemplo, né, eu sou gerente de marketing dos 2 shoppings, então a gente consegue entender o que é a característica de cada um. Então, por exemplo, como você falou, o Galeria, ele é pet friendly. Eu não precisei nunca virar e falar assim, ele é super pet friendly. Não, as pessoas, porque é da natureza dele, é da arquitetura dele. Não que no Iguatemi Campinas você não possa ir com seu cachorro, mas é diferente. Ele é um shopping muito grande, que vai estar, às vezes, muito cheio. Então, talvez você queira levar o seu cachorro porque você está com ele para resolver alguma coisa. Mas não vai ser tão interessante quanto é no outro, porque... Exato. E aí, é um pouco da gente também respeitar essas características de cada um. Então, quando a gente fala em evento pet, a gente vai levar para a Galeria. Porque a gente quer reforçar esse pilar lá, né? Quando você fala, por exemplo, eventos de moda, né? O Galeria, ele já teve um momento que ele era muito de moda. E a gente entendeu que aí a gente competia com a gente mesmo. Então, a gente falou, tá bom, moda, vamos trabalhar no Iguatemi. Então, quando a gente faz um desfile, quando a gente faz um lançamento de coleção, não que a gente não vá fazer isso para alguma marca específica do Galeria. Mas eu digo como Iguatemi, como grupo, né? Eu promovendo o desfile, a gente vai levar para o Iguatemi, porque faz mais sentido naquela estratégia que a gente desenhou. Em alguns momentos, claro, né, eventos infantis, programação de férias, Páscoa, aí sim a gente vai trabalhar nos 2 shoppings, porque faz sentido. Mas a gente tenta não competir um shopping com o outro e cada um tem a sua característica, né? Até é isso, o Galeria, ele é próximo. As pessoas sabem, tem cliente que às vezes eu conheço, eu falo, já vi esse senhor aqui, já vi essa pessoa aqui, eu sei que ele vem mesmo, né? Ele tem uma rotina, volta, né? Ele vai sempre. Tem uma rotina. Ele sabe onde as coisas ficam, né? Ele sabe onde é tal loja. Então, por exemplo, a gente teve uma mudança agora, que a gente assinou um restaurante, a gente precisou movimentar umas 3 ou 4 lojas de lugar. A gente só falou assim, a loja não saiu do shopping, ela só mudou. Foi ali pra baixo? Sim, a pessoa sabe, ela se localiza, né? Ele é menor. Por exemplo, no Iguatemi, o Iguatemi é gigante, né? As pessoas, elas têm um hábito diferente. Eu quero ir na Zara, eu vou parar próximo pra Zara. Foi exatamente o que a gente fez ontem, né, Cris, no evento. Vocês pararam próximo da Lene, exato. Pra ir pra Lene. Exatamente isso. E tá tudo bem, porque a característica dele, porque ele é grande. Então, as pessoas, elas conhecem o shopping. Claro, né? A não ser quando você vem de fora, da região que talvez você não frequente tanto. Mas elas, mais ou menos, elas escolhem onde elas vão estacionar, por onde ela quer ir. Por que ela vai fazer? Qual é o meu motivo daquela visita naquele dia? Sim. Né? É tudo tão organizado, né? Tudo tão bem pensado, né? Por isso que, de novo, a experiência começa lá na cancela, como você falou, né? Exatamente. E assim, a gente tá chegando no fim do Exato. nosso papo. A gente vai precisar, você vai precisar voltar mais vezes pra contar mais novidades. Mas só pra fechar, né? Se tiver algum spoiler que você possa contar do que vem pela frente, a gente sabe da academia, enfim, alguma loja interessante que já pode contar, o que você tiver pra contar. Olha, a gente teve um ano muito bom, né? Assim, de grandes marcas vindo, como vocês tiveram ontem, né, na inauguração da Lene. A gente tem algumas marcas que estão expandindo, vindo com projeto full, como, por exemplo, a Adidas, ano que vem, ela inaugura uma loja maior com a gente no Iguatemi. Foi um ano que a gente investiu muito em trazer gastronomia
muito linkado com o que a gente falou de experiência para os nossos clientes, nos nossos 2 shoppings. Então, a gente trouxe um Kosushi para a cidade, você trouxe um Virobistrois falando de Iguatemi Campinas, no Galeria você trouxe um Cozina, que é um queridinho em São Paulo, a gente trouxe o Oguro, que já ganhou, acho que em São Paulo ganhou como o melhor rodízio de japonês. Então, assim, foi um ano que a gente investiu muito nisso, a gente vai continuar, a gente tem grandes inaugurações de restaurantes para o ano que vem, que a gente sabe que o nosso público merece, ele quer novidade, ele quer coisas que são bacanas. Como você falou, a gente tem a Bodytech no Iguatemi Campinas, que é um desejo antigo, nosso, né, e do nosso público, e eles vêm com um projeto, assim, espetacular, assim, vai ter piscina, vai ser uma academia de altíssimo padrão. Eles, inclusive, já estão vendendo, acho que pré-matrícula, para as pessoas começarem a se familiarizar que, de fato, né, vai inaugurar. Eles devem inaugurar no primeiro trimestre do ano que vem. Onde vai ficar, Rê? Lá em cima. Lá em cima, né? Na expansão, já tá tapumado lá. Tá. Então, sabe onde era a casa da Barbie? Sim, em cima. sim. E, assim, é um projeto, assim, não só incrível como projeto, mas a magnitude, o impacto que isso tem pra gente, porque a gente sabe que vai mudar o hábito do shopping, né? Assim como foi quando a gente trouxe o Saint-Marché também, né? Isso é uma operação que ela abre antes do nosso shopping, as pessoas, é um hábito diferente, né? Você não vai malhar na academia às 10 da manhã, você vai 6, 8, né? Antes de você ir pro trabalho. Então, essas são nossos big hits. Claro, a gente tem outras negociações em andamento que a gente não pode abrir, mas, assim, o que eu queria dizer para vocês é que a gente vai continuar trabalhando, sejam em campanhas, em eventos e na parte comercial, para trazer grandes novidades no ano que vem, tanto no Iguatemi Campinas quanto na Galeria, e acho que vai ser um ano muito gostoso, de muitas entregas pra gente. Eu fico muito feliz com isso, tenho certeza que vai ser o máximo. Quero agradecer muito você por a gente poder bater esse papo, pra gente ter esse estreitamento, pra gente é muito importante, né, Ra? Com certeza, estaremos lá em 2024 também fazendo nossas coberturas, mostrando isso pro nosso leitor, porque o nosso leitor também é consumidor Iguatemi, Não né? tenha dúvida. Então, é sempre uma honra estar com você. Obrigada pelo papo, Rê. Gente, muito obrigada pelo convite. Podem me chamar mais vezes, vocês já viram que eu fico aqui falando, Você né? gostou, Rê? Muito bom, né? Obrigada, gente. A gente que agradece. E se você chegou até aqui, é porque gostou do papo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio.